Olá, amado, a paz de Jesus, amor de Maria, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Lipe Evangeliza Oficial. Nós vamos trazer para você neste dia uma pregação, a cura do paralítico. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 17 ao 26. Antes de a gente proclamar o Santo Evangelho, vamos pedir nesse momento a graça do Espírito Santo sobre nós, que pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, o Divino Espírito Santo venha sobre mim, que o Divino Espírito Santo venha sobre você, nos encher com sua graça, nos encher com seu poder, com a sua unção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Luís de Gonzaga, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes. Então vamos dar início. Você do outro lado da tela pode pegar conosco a sua Bíblia, tá certo? Pegue aí a sua Bíblia para você poder acompanhar com a gente esta pregação que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 17 a 26. Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26, a cura do paralítico. E o Evangelho vai dizer o seguinte: certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E, no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, que evangelho lindo, né? Nós podemos aqui imaginar: Jesus estava dentro de uma casa. Esta casa estava lotada de gente vinda de vários lugares daquela região. E de repente aparece 4 amigos carregando um amigo numa maca. E eles tentaram entrar. Nós podemos até imaginar eles tentando entrar pela janela, eles tentando entrar pela porta, eles tentando entrar pelos fundos e não conseguiam por causa de uma grande multidão.
Mas é interessante nós percebermos, amados, a fé daqueles 4 homens. Nós não sabemos se o paralítico tinha fé, mas nós vemos a fé que tinha aqueles 4 amigos daquele homem. E nós podemos dizer mesmo amigos, porque eram amigos, eram pessoas que conduziram aquele homem para perto de Jesus, para Jesus. E eles não conseguiram entrar pela porta da frente, não conseguiram entrar pelas janelas, não conseguiram entrar pela porta de trás, mas eles não desistiram, eles não desanimaram, tiveram uma ideia de colocar o homem pelos telhados. E diz-se que os telhados, né, das casas do tempo, né, do tempo de Jesus, na região em que ele morava, eram telhados, eles colocavam uns matos verdes e depois colocavam areia, e ali era o telhado. Então, nós podemos imaginar os homens, né, dois que subiram, cavaram esse buraco, e depois dois desceram, né, e outros 2 ficaram em cima, e colocaram esse homem na frente de Jesus. Agora, interessante que o que impressiona não é esse fato. O que impressiona não é o fato de aqueles 4 homens insistirem a ponto de subirem naquela casa, abrir um buraco na frente de Jesus e colocaram aquele homem na frente de Jesus. O que impressiona para os judeus, para os escribas, não foi isso. O que impressionou eles não foi isso. O que impressionou eles foi o fato de Jesus olhar para a fé daqueles homens e dizer: homem, teus pecados te são perdoados. Agora, os fariseus e os escribas, olhando para aquele homem chamado Jesus, um homem simples de Nazaré, um homem pobre, um homem que estava ali começando a sua missão. Se eu não estiver enganado, o Evangelho de São Marcos coloca este evangelho bem nos inícios, ali, mais ou menos no capítulo 2, depois de Jesus ser batizado no Espírito Santo, ou seja, em pouco tempo ali, aquele homem estava, né, começando a ser conhecido. Mas quem era esse homem? Que homem é esse? Que blasfêmia é essa que ele está fazendo? Homem, os teus pecados estão perdoados. Será que nós estamos vendo isso mesmo? Um homem fazendo algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode perdoar pecados. Então, ali, Jesus, para eles, estavam cometendo um grande erro, uma grande blasfêmia, um grande pecado, porque só Deus podia perdoar pecados. Eles estavam ali raciocinando, estavam ali pensando no coração, que blasfêmia que este homem está cometendo. Mas Jesus, sendo Deus, percebe tudo aquilo, né? E ele pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil, né? Jesus, ele olhando para aqueles fariseus e olhando para aqueles escribas, ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Agora a pergunta é: se aquele homem era paralítico, por que Jesus, ele no invés de dizer: homem, você está curado, a fé dos teus amigos te curou, a tua fé te curou, por que Jesus vai falar: os teus pecados estão perdoados? Porque na época de Jesus, se acreditava, né, que os pecados, as doenças, as enfermidades eram causadas exatamente pelo pecado.
E Jesus ele não quer simplesmente curar uma pessoa de uma doença que ele acha que tem, mas que Jesus ele quer ir na raiz de todo o mal. Jesus quer ir na raiz de todo o mal. É como eu contei hoje, né? Eu contei para algumas pessoas, falei para algumas pessoas numa reunião, né, do grupo de oração, que é errado nós termos uma dor de cabeça e pedir ao Senhor a cura daquela dor de cabeça. Por quê? Porque a dor de cabeça não é uma doença. A dor de cabeça é um sintoma. A dor de cabeça está dizendo que você está com um probleminha mais sério. Então, talvez a dor de cabeça seja, por exemplo, um problema de visão nos seus olhos, pode ser enxaqueca, pode ser um outro problema que você possa ter no cérebro, né? Então, você precisa descobrir o que é que está causando aquela dor de cabeça e pedir para o Senhor curar a enxaqueca, curar algum outro problema que você possa ter. A febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Isso significa que você, né, está com algo mais sério por dentro, com uma ferida, alguma coisa parecida, e por isso você sente febre, né? Então, você precisa descobrir o que é que está causando aquela febre e pedir ao Senhor a cura. Agora, o que é que estava causando a paralisia naquele homem? O que estava causando a paralisia naquele homem é exatamente os seus pecados. Jesus ele vai na raiz de todo o mal. Ele perdoa os pecados daquele homem e aquele homem, claro, fica curado. Até porque a intenção de Jesus não é simplesmente curar o físico. A intenção de Jesus é curar também o espiritual, é curar também o emocional. Jesus quer curar o homem por completo. Jesus quer curar você por completo. Jesus não quer fazer a obra pela metade. Porque do que adianta um homem sair de uma cadeira de roda andando se ele não converter o coração? Do que vai adiantar se ele vai continuar com seus traumas, se ele vai continuar com os seus medos? Jesus quer ir lá na raiz do mal que provocou tudo aquilo, que provocou toda aquela situação. E aí o Senhor vai curar. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de gato, né? Um exemplo aqui, tem traumas de gato ou de qualquer um outro animal, porque se a pessoa tem um trauma de um determinado animal, de uma determinada coisa, é porque algo provocou aquele trauma, né? E quando a pessoa ela vê aquilo na sua frente, ou vindo em sua direção, ela se lembra, ou às vezes nem lembra, está no subconsciente, às vezes ela não sabe por que tem medo daquilo. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de baratas? Quantas pessoas têm medo de ratos? Quantas pessoas têm medo de animais peçonhentos? Quantos medos assim até absurdos, mas tem uma causa, tem um trauma por trás. E quando a pessoa vai pedir a cura daquele trauma, não pode pedir a cura simplesmente, Senhor, livra-me deste medo de gatos. A pessoa é necessário que a pessoa coloque diante de Jesus o que a levou a ter medo de um determinado animal, o que a levou a ter um trauma de tal coisa. Então, nós precisamos apresentar a Jesus o que causou tudo aquilo. O que causou tudo aquilo. Por isso que o dom de ciência na igreja ele é muito importante. Porque o dom de ciência ele vai no mais profundo, ele vai na raiz de todo mal, né? Por exemplo, num grupo de oração, quando uma pessoa ela começa a revelar, de repente ela tem uma palavra de ciência e ela diz, por exemplo, o Senhor me mostra agora uma panela de pressão. Talvez muitas pessoas não vão entender, não vão compreender, olha, por que este homem está vendo uma panela de pressão? Mas alguém ali vai se tocar, vai ser tocado por esta palavra. Alguém ali, com certeza lá na sua infância, no momento de zanga, a sua mãe ou seu pai
jogou nele ou nela uma panela de pressão que a machucou profundamente, não só fisicamente, mas a alma. E a partir dali, aquela pessoa começou a guardar, a alimentar um ódio, um rancor da pessoa que lhe jogou uma panela de pressão. E a pessoa fica aprisionada. A pessoa fica aprisionada. Então, quando o pregador, né, quando a pessoa que tem um dom de revelação fala que eu estou visualizando aqui uma panela de pressão, logo alguém que está ali vai ser tocado e vai começar ali o seu processo de cura interior. Porque o Senhor quer, quando o Senhor, na verdade, Ele quer curar todo o nosso ser. Por isso que Ele começa a partir de dentro de nós. Ele começa a partir de dentro de nós. Ele começa a partir daquilo que provocou aquele mal. Então, o que provocou a paralisia neste homem foram os pecados. Então, logo Jesus precisava começar pelos pecados. Homem, teus pecados te são perdoados. Teus pecados te são perdoados. Amados, a graça da confissão. Inclusive, vou até pegar aqui o catecismo da Igreja Católica. Nós poderíamos aqui falar sobre cura mesmo, né? Mas a gente pode falar sobre confissão dos pecados. E nós vemos aqui no catecismo da Igreja Católica, no número 1440, tá certo? O catecismo, esse livro aqui que todo católico precisa ter em casa, tá certo? A Bíblia e também o catecismo, tá certo? São irmãos, a Bíblia, né? O catecismo, nós podemos até dizer que é um casal, né? O catecismo, a Bíblia, são muito importantes. Eles precisam acompanhar a nossa caminhada de fé e alimentar a nossa fé. Então, aqui no número 1400, tá certo? 1400 vai dizer: o pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Ruptura da comunhão com Ele. Ou seja, quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós perdemos a unidade, nós perdemos a amizade com Deus. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Ou seja, neste sacramento aqui, você não faz as pazes apenas com Deus, você faz as pazes com a sua igreja, com a igreja, você faz as pazes com a comunidade, você volta a ter comunhão com a igreja e volta a ter comunhão com Deus. Só Deus perdoa os pecados. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. E exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Marcos 2, versículo 5. Ou seja, Jesus ele tem o poder de perdoar pecados e exerce este poder de perdoar pecados. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Ou seja, Jesus ele tem o poder, ele exerce o poder de perdoar, e como ele tem uma autoridade, ele é uma autoridade divina, ele pode transferir este poder para outras pessoas. Assim como ele transferiu o poder de curar, ele enviou os discípulos para curar, ele enviou os discípulos para expulsar demônios, assim ele envia discípulos para perdoar os pecados em nome dele. Assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles curam em nome de Jesus, eles libertam os homens dos demônios em nome de Jesus, assim esses mesmos discípulos, apóstolos, eles perdoam em nome de Jesus. Foi um poder conferido pelo próprio Jesus
que é Deus. Continuando, a vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação, que ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. Segundo Coríntios 5, versículo 20. Olha que coisa interessante, olha que coisa importante, que coisa rica a respeito da penitência, a respeito da reconciliação, a respeito do perdão que Deus nos dá através do sacerdote. E olha, apenas o sacerdote pode exercer essa função. Nenhum diácono, né, que é ordenado, ele pode exercer essa função. Apenas o padre. E que pena, né? Que pena que nós olhamos para as nossas paróquias e vemos as filas das comunhões muito maior do que a fila das confissões. Tem algo de errado. Tem algo muito errado. O Papa São João Paulo II, percebendo essa falta de católicos nas filas das confissões, ele chegou a falar, a perguntar-se por que os consultórios de psicologia, de psicólogos estão lotados de pessoas. Porque os confessionários estão vazios. Os confessionários estão vazios. Amados, é o perdão que traz a paz interior para o nosso coração. É o perdão que traz a paz interior para as nossas vidas. É o perdão que nos reconcilia com Deus, com a igreja, conosco mesmo. É o perdão que nos traz a paz, é o perdão que nos traz a tranquilidade, é o perdão que traz a harmonia novamente para as nossas vidas. É o perdão também que cura. É o perdão que cura. É o perdão que liberta. É o perdão que restaura as vidas. É o perdão que faz tudo isso. Olha, quantas pessoas foram curadas a partir do momento em que se confessaram os seus pecados, mas confessaram mesmo. Não foram da boca para fora, mas foi de coração mesmo. Foi com a verdade. Estavam realmente arrependidos dos seus pecados, arrependidos daquilo que fizeram, das ofensas a Deus. Porque o pecado, resumindo, o que é o pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. É o pecado que muitas vezes destrói as nossas vidas, destrói a nossa unidade com Deus, destrói a nossa paz, destrói a nossa felicidade. Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa livre? Busque um sacerdote para se confessar. Homem, teus pecados te são perdoados. É isso que você vai ouvir do sacerdote. Os teus pecados estão perdoados. Vai em paz e não peques mais. Se você não tem essa graça de se confessar ao menos mensalmente, peça ao Senhor essa graça. Se você tem vergonha de se confessar, saiba que o diabo, quando é para pecar, ele tira a nossa vergonha. Mas quando é para se confessar, ele coloca a vergonha em nós, o medo em nós. Volte para Deus. Volte para Deus. Tome atitude, tome uma decisão. Eu vou me confessar. Eu vou me reconciliar com Deus e com a igreja. Eu vou voltar para Deus. Procure fazer isso. E você vai ver o quanto esta confissão vai te fazer bem. E você vai ver que você será curado. Que você será libertado. Que você será sarado pelo poder da confissão. De uma confissão
bem feita. Que Deus te abençoe. Amém.